Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite, aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. O Flamengo vence a Chapecoense, bate recorde de pontos e, com o empate do Palmeiras com o Atlético Mineiro, abre 5 pontos de vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Bragantino lidera com 9 pontos de vantagem, abriu folga na rodada desse final de semana. Na Série C, mais um campeão brasileiro é conhecido. O Náutico empata com o Sampaio Corrêa e fatura o primeiro título nacional da história dele, com essa conquista do Brasileirão Série C. A gente vai falar também da seleção brasileira, que entra em campo essa semana, e de árbitro de vídeo. Para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, ele que foi goleiro de quem fez o clássico regional hoje aqui no Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense. Estou falando do Ricardo Cruz. Conosco também ele que foi árbitro FIFA, é instrutor de arbitragem, Aristeu Tavares. E, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Muito bem. Nos jogos da Copa Libertadores e do Brasileirão, um ponto em comum: reclamação pelo uso do árbitro de vídeo, com protocolos diferentes, com interpretações. Enfim, não faltaram reclamações. Em alguns lances, até de forma interpretativa, né? E por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: a arbitragem com o VAR ficou melhor ou pior? Tá aqui, ó. A arbitragem com o VAR ficou melhor ou pior? Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. Vai dar discussão. Aristeu, quem senta no meio começa. Só uma orientação para os meus amigos participantes. A gente vai falar de Copa Libertadores no segundo e no terceiro blocos. Então vamos tentar focar mais em arbitragem, mais especificamente do Brasileirão, nessa nossa pesquisa, nesse primeiro bloco. Mas a arbitragem ficou melhor ou pior? Boa noite e obrigado mais uma vez, Aristeu. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. Bom, na verdade, é uma ferramenta, é um equipamento que vem sendo utilizado e vem atendendo, apesar de todas essas discussões que surgem, a sua intenção, que é minimizar de uma maneira bem robusta o número de erros que aconteciam por conta da não percepção daqueles envolvidos na arbitragem, do trio e às vezes até de um quinteto, levando-se em consideração que alguns campeonatos, e o brasileiro também tinha, aqueles árbitros atrás do gol, que foi uma tentativa primeira da FIFA antes do VAR. Isso é fato, o número de equívocos, né, de marcações diminuiu. Porém, essa interpretação do protocolo que você abordou está muito aberta. Isso faz com que tenhamos ainda discussões e esse protocolo precisa efetivamente ser ajustado. Então melhorou ou piorou? Não, melhorou, isso aí não tenha dúvida. Na minha opinião, melhorou. Os números apontam para isso, é uma coisa matemática. Agora, efetivamente, para que nós tenhamos maiores certezas nas decisões, é preciso cada vez mais treinamento, porque os árbitros efetivamente não foram treinados na necessidade que o projeto se propõe, além de aperfeiçoar e fechar mais esse protocolo para que tenhamos menos interpretações e, por conseguinte, menos discussões. Muito bem. Primeiro voto para o melhorou. Ricardo Cruz, prazer em recebê-lo. Você hoje não joga, mas deve se imaginar jogando com um árbitro de vídeo ao seu lado, né? Para você, melhorou ou piorou? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Márcio, Aristeu. Boa noite a quem nos assiste. Eu acho que melhorou, eu acho que é normal, vamos dizer assim, a gritaria. Há sempre uma tendência de haver uma resistência às coisas novas, mas as polêmicas eu acho que vão continuar acontecendo, mas eu acho que mesmo com os erros, e principalmente nesse início, eu até entendo que seja natural, eles vão diminuir, porque a tecnologia realmente traz essa condição, mas o que precisa ser feito, eu acho que principalmente seguir um protocolo que já existe, tentar seguir ele o mais próximo possível daquilo que está determinado pela FIFA. Então, para você também melhorou. Eu acho que melhorou. Muito bem. Márcio Guedes, boa noite. Boa noite. Roberto Rocha de Pereiro, no Ceará, apesar da demora, traz justiça. No nosso WhatsApp, o Márcio de Boa Vista, peraí,
Ficar entrando assim direto, eu não consigo nem ler. Márcio de Boa Vista, Roraima, piorou. O Charles de Muricy dos Portelas, lá no Piauí, diz que ficou melhor. Está muito dividida a opinião. Daniel de Barra Mansa, boa noite a todos. Saudações botafoguenses. O VAR é uma porcaria, diz ele aqui. José Benedito de Caxambu, Minas Gerais, ficou muito melhor. Saudações rubro-negras a todos. O Renato de Caxias, com o VAR ficou melhor, embora ainda precise de ajustes. E por fim, Márcio Guedes. Cadê ele aqui, que estava aqui? Pô, não está perguntando das cidades, né? Hã? Não está perguntando das cidades hoje. As cidades não Então, o Francisco diz que piorou. Ele fala de Ipueiras. Ipueiras? Qual lugar bem poeirento? No Brasil tem bastante. Ipueiras? Ipueiras. Então vamos lá, vou chutar aí. Ceará. No Ceará, acertou. Acertei? Conhece De tudo. primeira. Primeiro, hein? Que chute, hein? Foi um chute Chute total e fantástico, acertei. hein? E o Ceará não tem poeira. Não, em alguns lugares sim, Sim, mas mas todos os aí lugares tem. todo lugar interior tem, e tal. Boa noite, Márcio Boa Guedes. noite a todos. Olha, eu sempre tenho defendido o VAR aqui. Acho que o VAR veio para melhorar. Sou favorável ao VAR, mas até agora no Brasil está piorando. Porque está sendo mal utilizado, está criando polêmicas ridículas e inúteis. E eu acho que, conversava agora há pouco com o Aristeu aqui, é o seguinte, tem que ser só para lances pontuais, que é sim ou não, e nos interpretativos, se quem estiver no VAR sentir que é um absurdo, que é um lance escandaloso, que aí sim, tem que chamar para advertir. Caso contrário, não. Porque para ele está errando, tem árbitros que não marcam nada acertadamente, aí o VAR chama, como aconteceu no jogo Cruzeiro e Inter, sábado, não houve pênalti nenhum. Aí o cara chamou lá, vem aqui, aí ele induz praticamente ao árbitro pela câmera lenta, por outro ângulo e tal, ou do papo, que houve pênalti. O cara marca o Pela pênalti. senhoridade de quem está na cabine, que Exatamente, às vezes é mais experiente do que exatamente. o cara que está apitando. Mas o protocolo... Aí o cara se vê refém Cara, disso, né? há É várias como se formas- tivesse, no meu caso de militar, um coronel e um tenente-coronel apitando. É a coerção cognitiva, né? Um FIFA no caso, um FIFA e um aspirante a FIFA, um cara que tá iniciando a sua carreira. É a Então, isso complicado, coerção né? cognitiva, ou seja, a indução pseudoneural. Quando o protocolo diz que deve ser. Você estudou durante... Não. É o coach. Eu estou chutando um pouquinho aqui, só para fazer Na verdade, o protocolo determina que eles sejam. O que diz o protocolo? Não. É o árbitro de vídeo que chamam de campo ou de campo que pede ajuda? Não, é o árbitro de vídeo que sempre vai acionar o árbitro de campo. Isso aí é o correto. Né? Até porque, às vezes, o árbitro ele no campo ele nem percebe, como foi o caso do jogo do Flamengo do empurrão do Gabriel Barbosa. Ele está olhando a jogada, né? E a jogada se deu aqui na lateral dele. Então ele nem viu. Então, Mas ele tem direito de pedir ajuda? Não, o certo é o árbitro de vídeo acioná-lo. Não, eu digo O assim, protocolo hoje, por determina exemplo, isso. foi Atlético e Palmeiras, que teve aquele lance no final, que não foi pênalti e tal. Mas se o árbitro quisesse, ele poderia pedir ajuda ao árbitro de vídeo? Não. Não, é o correto. E agora, então, com a divulgação dos vídeos e também, bem como também do diálogo, né, que é muito importante para ver se o protocolo está sendo bem implementado, e se requer ajuste, a vida, como o Ricardo disse, ela é feita de ajustes. É um protocolo novo, ele tem que ser ajustado. O protocolo determina que o árbitro da cabine... o árbitro de campo ele pode se recusar, o cara falar assim, não, eu vi claramente, marquei, acabou, e não... Bom, A autoridade é dele, né? Ele é autoridade. Em algumas jogadas, ele não vai mesmo, porque é o lance do impedimento. Agora, ele vai abrir mão disso, e se ele estiver errado, ele vai pagar por isso. Então, tanto é que é um convite. Se vocês observarem aí os diálogos, né? Senhor, fulano de tal, eu convido você a ver a jogada. Cara, eu nunca vi ninguém recusar. É abrir mão de ter mais uma opinião visual, né, de um outro ângulo de ambos. São raros os casos que ele é chamado, ele volta e não aceita que o outro... Percentualmente, com toda certeza, ele é muito menor do que ele acatar aquela sugestão. Porque na verdade, em tese, não é a sugestão do cara, é aquilo que a imagem está mostrando. Em tese. Em tese, ele tem que se basear nas imagens. Mas pode haver uma imagem... Esse é o correto, ele olhar as imagens e, olha, eu não vi isso, ou a minha imagem no campo não foi por esse ângulo, tinha um jogador na minha frente. Hoje nós estamos conversando, né? A jogada do
do Atlético Mineiro e Palmeiras e Atlético Mineiro, a primeira imagem que se apresentou na televisão, para todos, tinha pego no braço do rapaz, do defensor. E depois não viu que pegou, a bola passa, rente pelo braço e toca na chuteira do outro jogador. Você, Ricardo, lembra de algum lance que o árbitro de vídeo poderia ter mudado? Contra ou a favor de você? Botafogo e Flamengo, decisão de 89. Bom lance esse. É um bom lance, mas eu acho que não mudaria. Talvez ele fosse chamado, né, para essa polêmica se o Maurício empurrou, o Leonardo Mas ali, não empurrou. talvez, se eu acho o vídeo ali numa câmera, a gente podia... Como realmente o Maurício fez isso, não foi assim, né? Foi assim, talvez ali pudesse ter a indução de que houve a mão. Um empurrão, né? Como eu falo sempre, um termômetro, uma referência ninguém do Flamengo reclamou. Nem mesmo o próprio Leonardo teria reclamado de um empurrão. Por quê? É um toque natural. Né? Como eu falei, o movimento, quando a bola é cruzada, eles estão no movimento para frente e dão se não me falha a memória, muda o movimento um pouquinho para trás e o Maurício faz meio que uma proteção para fazer o gol. Eu saí do estádio aquele dia, ninguém falou nesse lance. Nem meus estou falando. Isso eu acho que o VAR não conseguiria Ricardo falou alterar isso aí, fundamental, que o VAR acabou com isso. Os árbitros, não que se induzissem pelo termômetro, que foi a expressão que ele usou, mas o ânimo, né, o termômetro, o ânimo dos atletas, quando 1, 2 reclamavam, então, hoje 8 reclamavam, meu amigo, aconteceu alguma coisa, então, porque vamos lá. não é uma coisa combinada. Afinal, Flamengo né? e Vasco, o gol de impedimento do Márcio Araújo, ninguém reclamou. Só depois, quando a televisão mostrou o videotape, que viram que ele estava impedido. Impedimento do Túlio na decisão do Botafogo e Santos. A não reclamação, eu sempre falo, eu considero uma referência. Se ninguém reclamou... É uma referência. Mas tem uma coisa, em 89 os jogadores reclamariam naquele lance. Todo mundo ia querer se tivesse o hábito de vídeo. Agora, é bom lembrar sempre que o VAR só existe nos jogos da Série A. Por exemplo, tivemos hoje a decisão Náutico que não tem VAR, amigo. Então, a gente ainda continua ainda e 98% dos jogos continua a polêmica ainda. Série A do Brasileiro... Série A do Campeonato Carioca, do Paulista, isso aí são fenômenos fora da curva. Vamos falar de mundo, né? FIFA é mundo. Vamos lá, então. A gente vai terminando a pesquisa nesse bloco por agora. A arbitragem com o VAR ficou melhor ou pior? facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. Nosso WhatsApp é o 21 971489270. O Zap até tocou agora, você deve ter ouvido aí.